E aí, pessoal, beleza? Hoje falaremos um pouco sobre as causas do atraso brasileiro, né? Uma perspectiva numa perspectiva de todos os parâmetros aí que a gente tem, né? Então, vamos fazer um bate-papo aqui a partir das perguntas que vocês das perguntas que vocês mandaram na caixinha, né? Eu tirei print, mandei pra todos. E aí? Oi, vovó. Fala, Caio. Transite. Aí, ó, o Caio falou que vai transitar entre a sua live e a da Joana. É isso aí, é isso aí. Pega outro celular e assiste a minha enquanto você assiste a Joana fazer a unha dela. É isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrando e vamos chamando o pessoal, tá? Pra participar aqui com a gente. Então já vai lá no, no aviãozinho e convide aí a todos para participar da nossa live. Beleza? Vamos já entrando aqui. São 9h35 da noite para nossa live de quarta. Lembrando que essa live ficará salva apenas lá no YouTube. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos entrando, que a gente tem muita coisa para falar. Já vai deixando também aí a sua curtida. Boa noite, Júlia. Boa noite, Geórgia. Fala, Laura. E aí, pessoal? Pessoal, é o seguinte, então, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as causas, né, do atraso do Brasil. O que aconteceu? Eu abri uma caixinha hoje de manhã e vocês mandaram uma série lá de desabafos, né, sobre a situação brasileira, sobre o que, na opinião de vocês consideram, né, aí como sendo um dos piores defeitos do Brasil, né? E o que a gente tem aqui? A gente, engraçado, você abre a caixinha e aparece aqui a caixinha, legal, não sabia disso. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo da seguinte forma. Eu vou colocando aqui e a gente vai discutindo. Olha aqui que legal. Tem aqui a primeira uma das mais, né, o que mais mandaram foi essa aqui, ó. Que a falta, né, o maior defeito do Brasil são os brasileiros. Pessoal, é muito. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui há 3 minutos já. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai pegar pela metade. E também eu tinha marcado. Vamos fazer o seguinte: eu vou fazendo. A pessoa que chegar atrasada, depois ela assiste lá pelo YouTube. Pessoal, seguinte, né? Essa aqui foi uma das campeões, uma das campeãs, né? Que o pessoal mais mandou, junto com corrupção, obviamente, junto com educação, tal. Mas essa me chamou muito a atenção. Essa me chamou muita atenção e a gente precisa falar sério sobre isso, né? A gente deixa agora de lado um pouco aí as piadinhas, né? O tom da brincadeira, porque a gente precisa falar sério sobre o que a gente quer dizer quando a gente pensa que o pior do Brasil são os brasileiros, né? Quando a gente fala que o Brasil, o que tem de pior eu sou o povo, na verdade o que a gente está falando é que não sobra nada no Brasil, né? É impossível você amar uma pátria sem você amar um povo, né? O povo que constitui aquela pátria. Eu sempre gosto de falar aqui o seguinte, que Brasil, né, sociedade, humanidade, que mais? Minorias, tudo isso são jargões e são palavras que são utilizadas,
né, didaticamente, mas que não possuem significados próprios, né? Quando a gente fala, por exemplo, no o que é o Brasil e qual o defeito do Brasil, e as pessoas, e várias pessoas responderam o brasileiro, né? Eu entendo a indignação, eu entendo o que essa pessoa quis dizer, mas a gente precisa dar um passo acima disso. A gente precisa dar um passo, né? Sair um pouco da mesmice e a gente dar um passo além, né? É, toda a construção da pátria, toda a construção do Brasil, ela é feita a partir de indivíduos, né? Ela é feita a partir, claro, da ação dos indivíduos que ao longo do tempo vão formando, portanto, né, conceitos políticos e jurídicos que são respeitados por outros indivíduos. Não há nada, né, que seja criado, não há nada que seja, portanto, entendido como um defeito ou uma virtude que não seja exatamente derivada do ser humano. Quando a gente entende, por exemplo, que o Brasil em si, ele não existe sem um povo, isso dentro da perspectiva do direito internacional, a gente entende o quê? Que uma nação, ela é constituída por um estado, né, que é ali o corpo da pátria, como a gente chama, de um povo e também de sua cultura, da sua língua e tudo mais. A gente não pode se esquecer exatamente desse ponto que é o povo. Quando eu recebi, como eu disse, né, mais de uma indignação dizendo que o pior do Brasil era o brasileiro, o que a gente tem é exatamente uma perspectiva de dizer o seguinte, que esse país carece, né, uma grande maioria do povo, tá? Uma grande maioria do povo que constitui essa nação carece de uma educação. E aqui eu falo de educação não como como uma educação formal, ir para a escola e ser ensinado a ler, a escrever. Não. É uma educação muito mais profunda do que isso. É uma educação que faz com que o nosso povo não tenha identidade, porque exatamente não possui em seu repertório ali os conceitos necessários para se formar uma história comum, né? O Brasil nada mais é do que uma história comum de pessoas que habitam o mesmo local geográfico e que, portanto, eles dividem mais ou menos a mesma cultura, né? Quando a gente pensa, então, que o pior do Brasil são os brasileiros, a gente esquece totalmente que o Brasil ele se desponta sempre como sendo um dos países que mais foi criativo e mais ativo politicamente, né? E que desenvolveu não só regionalmente, mas como mundialmente um papel de proeminência até muito pouco tempo atrás. E essa proeminência aconteceu exatamente por causa de brasileiros, né, que se destacaram dentro do concerto internacional, dentro dessa política internacional e que, de certa forma, conquistaram o seu lugar ao sol. Pessoal, vamos entrando, vão aí enviando, né, essa live para os amigos. Oi, Ari. Live excelente, Ari. Eu peguei só uma parte dela, mas excelente como sempre. Você e a Marina lá no Lumen, né? Show de bola. Eu confesso que eu perdi a live de propósito, Ari, porque eu ainda não comecei o Metamorfose e eu não queria spoiler. Então, eu falei assim, não, vou assistir depois, porque eu estou envolvido com umas outras leituras, eu estou lendo o Confissões de Santo Agostinho, e aí eu não quis pegar spoiler nesse momento. Mas voltando aqui, pessoal, a gente esquece que... A gente esquece o quê? A gente esquece que o Brasil, até muito pouco tempo atrás, ele foi formado por pessoas notáveis que fizeram, né, que constituíram, portanto, né, um corpo histórico e uma série de conceitos históricos que o quê? Que unificam eles numa cultura. Que né, aglutinam eles em torno de uma cultura. Percebam o seguinte, que o Brasil é muito mais do que a sua extensão territorial, o Brasil é muito mais do que, né, o governo
que está vigente. O Brasil é muito mais, né, do que as suas chagas e do que as suas virtudes. O Brasil é cada um de nós e o Brasil é todos nós unidos culturalmente num laço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer, portanto, generalismos como esse. É óbvio, todas as sociedades elas possuem indivíduos bons, indivíduos ruins, indivíduos que são notáveis, indivíduos que trabalham contra, indivíduos que trabalham a favor da nação. Então, é óbvio que a média brasileira é uma média vulgar, é uma média que não possui uma escolaridade alta, é uma média que se faz, muitas vezes, muito mais presente naquilo que vulgariza, naquilo que gera, né, um, uma diminuição do debate, mas é um povo que tem na sua história Dom Pedro I, Dom Pedro II, que teve na sua história, né, escritores como Machado, escritores, né, como Guimarães Rosa, e aqui eu pego uma colinha, Graciliano Ramos. Então, o Brasil é formado por milhares de homens e mulheres que carregam aí a responsabilidade de elevar essa régua e de trazer, portanto, né, e de mudar esse senso comum de que o problema do Brasil são os brasileiros. É óbvio que o brasileiro, né, como abstração, ele tem todos os seus defeitos e todos os seus deméritos e todas as suas chagas, como qualquer povo do mundo, né? Não há povo que seja modelo, né? O que sobra no brasileiro falta no alemão, por exemplo. O que sobra no brasileiro falta no americano. O que sobra no brasileiro falta no sul-coreano. E dessa forma, as sociedades elas têm características próprias. E a nossa característica é a característica da criatividade, a característica da improvisação, a característica da solução dos problemas, tá? A característica de uma alegria, né, que muitas vezes ela é encarada como sendo uma característica de uma alegria, né, quase besta, mas o povo brasileiro é um povo alegre, né? E o que vem por trás o que vem manchando isso tudo, nessa nossa criatividade, esse nosso gosto pela língua portuguesa, é as nossas obras monumentais, né, os nossos livros que reverberam gerações e gerações e ultrapassam as nossas fronteiras. Peguemos o exemplo então do tamanho do nosso corpo, o corpo da nossa pátria, o tamanho do nosso território. O tamanho do nosso território, ele não é por acaso. Ele não acontece por acaso. O Brasil, ele é continental porque homens e mulheres que estavam ali à frente do Brasil no momento da construção nacional também foram continentais, né? Costurando tratados, costurando alianças, né? Entrando em guerras, saindo de guerras, uma diplomacia muito forte, principalmente durante o período do Império. Então, se a gente se lembrar, né? E esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele é um livro que é da Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma think tank, né? Só para quem gosta de estudos diplomáticos. Mas o Sinésio Sampaio, que é um diplomata, ele vai dizer que o Brasil, né? Que o corpo da nossa pátria, ele foi formado por grandes homens que eram navegantes, bandeirantes e diplomatas. O Brasil, ele não começa, né? O Brasil, ele não começa em 1500, né, com a chegada dos portugueses. O Brasil é muito anterior a isso, porque carrega dentro de si uma cultura que vem indígena e que carrega também de si uma cultura lusa, uma cultura que vem de Portugal. Então, a partir disso e depois, um pouco depois, né, com as chegadas dos escravos, né, esse caldo da cultura brasileira é que vai formar, portanto, uma das nações mais complexas
uma das nações mais complexas de todo o globo. Se a gente pensar, por exemplo, no conflito étnico, tá? É muito fácil você falar, por exemplo, de racismo, né? É muito fácil você falar, por exemplo, de escravidão. E aí fica a dica, o professor Thomas Juliano vai lançar um curso que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso sobre o tema, né, de 1532 até 1888, o Brasil, né, esse Brasil que é escravo, né? É muito fácil você reduzir tudo isso a um conflito entre onde você tinha escravos e não escravos apenas. O Brasil é muito mais do que isso. O Brasil é o país onde os escravos negros possuíam escravos negros. O Brasil é o país onde o líder, né, o líder do que eles vão chamar modernamente, né, e contemporaneamente de movimento negro, possuía escravos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a complexidade de se entender esse país ela é muito maior do que a simples redução em dizer que o problema do Brasil são os brasileiros. E é por isso que a gente passa agora para o segundo campeão, né? Isso aqui é muito interessante, ó. Essa aqui é muito interessante. A pessoa diz o seguinte: a República em si. Triste foi o dia 15 de novembro de 1889. Pessoal, é muito complicado, né? E aqui é óbvio que o objetivo da live ele não é, né, entrar nesses debates, nesses meandres, né, do golpe republicano de 1889. Mas o que acontece? É muito difícil a gente falar de monarquia, a gente falar de república, a gente falar desses sistemas de governos numa live só, numa live única, né? O que a gente tem que fazer, portanto, é o seguinte: é pensar que o Brasil ele é de alguma forma chagado, sim, a partir da república, principalmente economicamente, né? A partir da república, a gente tem uma série de descontrole econômico, principalmente dizendo aí. A gente vai ter, né, uma defesa do café, por exemplo, muito forte, uma série, né, de empréstimos e de moratórias que o Brasil vai pegar empréstimo e não vai pagar. Então, a gente tem exatamente várias manchas no nosso caminho e uma delas, na minha opinião, é essa troca abrupta sem a participação, por exemplo, sem a participação popular da República, da monarquia para a República, né? O livro do Machado de Assis talvez seja a principal obra para se entender a transição da monarquia para a república, né? A monarquia para a república, que é o livro de Esaú e Jacó, tá? Esse livro, especialmente esse livro, ele é um dos meus livros preferidos do Machado, porque ele vai ser exatamente um livro que é muito simbólico, um livro que é muito interessante de ler. Quando você entende que Pedro e Paulo, os dois personagens, né? Os dois filhos de Natividade, a mãe deles chama Natividade. Né? Os dois filhos de Natividade, eles são arquétipos do Brasil Império e arquétipo do Brasil República. Eles são irmãos gêmeos, eles nasceram da mesma mãe, eles cresceram na mesma casa, eles foram cultuados da mesma forma, mas são profundamente diferentes. Um vai para São Paulo estudar direito, o outro fica no Rio de Janeiro, estuda medicina, e você tem esse conflito muito grande entre, né, o Brasil republicano, esse Brasil novo, que promete muito e entrega muito pouco, principalmente nessa República Velha, e você tem, por um outro lado, um Brasil saudosista do Império, né, que ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer o quê, né? Esse capítulo aqui,
Ô Júlia, você que leu, né? Esse capítulo aqui é espetacular. É o capítulo 62, que ele vai dizer que chama Pare no D, né? Aqui você tem uma cafeteria, né, que teve a sua placa ali destruída pelo tempo, né? E aí no dia 15 de novembro de 1889, um dia antes, no dia 14, ela cai e se quebra toda. O dono, né, da confeitaria, ele manda trocar, e no dia que ele está mandando trocar, você tem o golpe republicano. E isso ilustra muito bem o quê? Isso ilustra muito bem que esse fato histórico não contou com a participação popular, não contou com a participação não foi capitaneado, né, pelo povo. E aí o que o dono da tabuleta ele vai dizer? Ele vai dizer assim, a tabuleta chamava antes Confeitaria do Império. Aí quando ela cai, ele manda consertar como Confeitaria do Império. Aí o que ele faz? Tem o golpe republicano. Aí ele discute com o amigo, ele fala, cara, se eu continuar como Confeitaria do Império, eles vão achar que eu sou contra a República. Mas se eu colocar Confeitaria da República, eles vão achar que eu mudei de ideia muito fácil. O que eu faço? Aí um fala pro outro, cara, para no D, Confeitaria D. Aí tem toda essa narrativa, é muito legal de ler. Então, esse fato é uma das chagas do Brasil. A República, não a República em si, tá? Não a República em si, ainda não estou convencido 100% de que um Brasil monárquico nos dias de hoje seria uma solução, né? Ou se a República é a solução. Acredito eu, por exemplo, que culturalmente se falando, a República é a melhor opção para o Brasil no momento que estamos, tá? Apesar de cultivar, né, um carinho muito grande por esse Brasil Império, o único império das Américas foi o nosso, o único país, né, que nasce de um império, é filho de império e nasce como império, fomos nós, né? Mas é necessário a gente sempre ter cautela quando a gente fala disso. Vamos para o próximo, então. Pessoal, vamos entrando, tá? E é isso aí. Ó. É óbvio que isso aqui apareceria também, né? Administração pública corrupta e mal estruturada. Uma das chagas do Brasil é a sua estrutura pública corrupta e a sua organização estatal muito inchada. Isso é óbvio, isso é claro, tá? O que acontece? Eu sempre gosto de contar o exemplo da Inglaterra, né, que é um exemplo que é sintomático, é um exemplo que ilustra muito bem o que? A Inglaterra ela figurava como sendo um dos países mais corruptos do mundo. Por quê? Porque apresentava uma das maiores classes de funcionários públicos do mundo, tá? E aqui eu não tenho nada contra, né? E aqui não é um ataque pessoal ao funcionalismo público, tá? Como muitos de vocês sabem, eu mesmo por muito tempo estudei para um cargo público, tá? Aqui a gente vai debater, né, o macro da situação. Né? A administração pública corrupta ela é fruto de uma administração pública inchada. Quando é que a Inglaterra parou de ser símbolo de corrupção? Quando ela secou ao máximo a sua máquina estatal. Então, máquina estatal inchada é sinônimo de corrupção. Empresas estatais são sinônimo de corrupção. Tá? São sinônimos de cargos para amigo de político, são sinônimos de interferência direta do Estado na economia, é sinônimo de desvio, é sinônimo de falta de produtividade, tá? Se a gente compara, por exemplo, a nossa grande empresa estatal, que é a Petrobras, criada em 1942, né, por Getúlio Vargas, a gente tem o quê? Ela
outras grandes empresas do setor de óleo e gás, ela apresenta uma ineficiência estrutural, tá? Uma ineficiência estrutural ela apresenta uma ineficiência estrutural. Por quê? Porque se faz muito engessada. Porque se faz muito engessada. Então aqui a gente pincela, é claro, várias das chagas do Brasil. Então já falamos do senso comum de que o problema do Brasil é o brasileiro. Falamos aqui de uma perspectiva mais histórica. Agora, há pouco, comentamos sobre o golpe republicano. Agora a gente fala da administração pública corrupta e mal estruturada. A gente precisa sempre lutar por uma administração pública que seja, né, eficiente e enxuta. Não dá para você querer abrir uma empresa e você demorar meses. Não dá para você inviabilizar todo um negócio por causa de um único documento. Não dá para você desestruturar toda uma rede de criação de emprego, porque lá na ponta o documento X não foi assinado por pessoa Y na data tal e não tem o carimbo específico. Não dá. Essa administração pública inchada, gigante, isso começa conosco, com a nossa mentalidade, ela vai gerar, ela vai reverberar. O político, quando ele chega no Congresso, o que ele faz? Ele se vangloria porque ele entregou 20 projetos de leis, ele criou 30 novas leis. O Brasil não precisa de novas leis, o Brasil precisa de menos leis, leis mais claras, leis mais fáceis de se entender, menos burocracia e menos ingerência estatal. Beleza? Vamos passar agora para o outro aqui. Aí tem muita coisa boa aqui, né? Esse aqui é uma boa. Esse aqui é uma boa. Cadê? Também foi uma das causas que mais apareceu, né? Aí a falta de investimento em educação, tá? A falta de investimento em educação que a gente tem é o seguinte, pessoal. O Brasil é uma ilha, e o Brasil apresenta um investimento em educação, pasmem, né, maior do que muitos países que figuram em posições melhores do que a nossa no ranking de educação, tá? Então, não me parece que a necessidade seja injeção de dinheiro. A necessidade é pensar um novo modelo de educação, tá? Não dá pra gente ter como patrono um homem que abertamente defende o genocídio e esperar colher bom fruto disso. Não dá pra gente, por exemplo, optar por um currículo extremamente defasado, extremamente ultrapassado e esperar bons frutos disso, tá? O que a gente tem que fazer é pensar a educação como países que dão certo e que deram certo e que continuam dando certo pensam. E que maneira é essa? A maneira é exatamente uma educação que seja mais atual, né? Uma educação que seja mais atual, mas que apresente a profundidade necessária em língua portuguesa, porque não adianta você entender de outra área do conhecimento se você não entende a língua que você fala, porque é por meio da língua que você fala e que você lê, da sua língua materna, que você aprende todas as outras coisas. Para você aprender uma nova língua, né? Por exemplo, para você aprender o inglês, os seus primeiros passos no inglês eles foram feitos na sua língua materna. Então, um currículo que tenha como base, tá? Que tenha como base forte e verdadeira
um investimento em língua portuguesa, um investimento inteligente em língua portuguesa, um investimento que resgate ali, portanto, os grandes textos do Brasil, os grandes textos da língua portuguesa, né? Que vai estudar ali a pontuação, a coesão, a coerência, de modo que a gente não saia da escola, né, analfabeto, tá? O que a gente pega principalmente no direito, quando a gente vai ler peças processuais, quando a gente vai ler, né, documentos oficiais, é que pessoas que ocupam cargos importantes, e principalmente as que ocupam cargos importantes, elas apresentam aí um analfabetismo assim estrondoso, não sabe usar tudo escrito errado, tudo, a pessoa não revisa o que ela acabou de escrever, a pessoa escreve errado, a pessoa não coloca acento, não sabe usar vírgula, não sabe usar ponto, ela separa sujeito do verbo com vírgula, ela faz um balaio de gato, mas ela usa palavras difíceis, palavras em latim, ela usa termos em latim. Então, assim, o que me parece é o seguinte, por exemplo, o Chile, que é um vizinho nosso, tá? Ele apresenta um investimento em educação menor do que o nosso e apresenta melhores índices em educação. Ele apresenta menos grana investida e apresenta melhores alunos, alunos que se destacam mais, alunos que escrevem melhor, alunos que sabem mais matemática, alunos que sabem mais interpretação de texto, alunos que faculdades melhores. Nós estamos falando da sexta maior economia do mundo, sétima, sexta, oitava, tanto faz, tá? Um país que tem uma proporção continental, né? Quase mais de 300 e tantos milhões de pessoas e que não apresenta uma única faculdade sequer dentro das 100 melhores do mundo. Tá? As pessoas saem da faculdade com diplomas, mas elas saem da faculdade com diplomas sem saber o que está escrito no diploma que ela está na mão. Isso é muito, 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 muito triste. Né? É muito triste por quê? Porque a pessoa ela é lançada a um ambiente, que a régua sempre está diminuindo, sempre está diminuindo. As pessoas não sabem interpretar texto, as pessoas não sabem ler, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de escrever. Tá? Esse é o problema de quando... são por esses motivos que as pessoas vão lá na caixinha e colocam que o problema do Brasil é o brasileiro. Mas se esquecem que o brasileiro não existe se o brasileiro não tiver o Pedro, se o brasileiro não tiver vocês daí. Né? Tudo isso faz parte do Brasil. Então, como que eu posso melhorar? Como que eu posso ir até, né, melhorar o Brasil? Eu preciso melhorar a mim mesmo, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender a ler, eu preciso aprender a escrever. E o primeiro passo para isso é colocar mais dinheiro nesse modelo falido, é colocar mais dinheiro nesse modelo que não está dando resultado. Não me parece ser esse o melhor caminho. Não é dinheiro, né? Não é dinheiro que vai fazer com que a educação melhore da noite para o dia. É necessário gestão, é necessário repensar a estrutura do currículo único, nacional, é necessário pensar o papel do professor dentro de sala de aula. A gente sabe que o professor ele vem enviesado de uma carga política extremamente forte, que emburrece, que diminui o debate dentro de sala de aula, que humilha quem pensa diferente. O professor não ensina o que era para ensinar, ele ensina revolução, ele ensina luta de classe, ele ensina mais-valia, ele ensina tudo menos o que ele deveria ensinar. Né? Tudo menos o que ele deveria ensinar. Será que está faltando dinheiro ali? Né? Será que está faltando dinheiro? Ou está faltando uma reestruturação das universidades? Está faltando uma reestruturação, né,
do modelo das escolas. E por aí vai. Vamos ver aqui uma próxima. Vou pegar aqui. Decadência cultural, como denuncia o professor Olavo na aula 1 do COF. Cara, esse comentário, ele é um comentário interessante e ele vem de encontro com tudo que a gente está falando. É impossível você não ter paulatinamente uma decadência cultural, uma decadência, né, uma diminuição dos níveis de compreensão de texto, de interpretação, se você tem, né, uma sala de aula que só pensa em revolução, que só pensa em luta de classe, que só pensa em tudo isso. É impossível. Então o que acontece? A gente precisa, né, pensar essa decadência cultural como exatamente como uma decadência de nós mesmos, né, no final de contas. Má gestão da coisa pública, má educação de base. Olha aqui o pessoal colocando. Má educação de base com... Cadê? Recheado com ideologia. Pá, 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 pá. Isso aqui é um ponto interessante. Cadê? Esse aqui é um ponto interessante, ó. Cadê? Ó, a coisa da informalidade, de gostar sempre de levar tudo para o caminho mais fácil. O que a gente tem, né? O que a gente tem, e isso é um fenômeno que ele é introjetado na cultura e no senso comum por meio das novelas, dos filmes e tudo, de personagens famosos brasileiros, o brasileiro, né, tem lá uma representação no modernismo brasileiro que é Macunaíma, né, que é o herói, o anti-herói brasileiro, a personagem, né, a personagem da literatura brasileira que ficou com preguiça de andar até os 6 anos de idade, ele não tinha nenhuma deficiência, ele não tinha nenhum problema, ele só tinha preguiça de andar até os 6 anos de idade. Tá? Então toda essa questão da informalidade, da preguiça e tudo isso, isso vem sendo cultuado e vem sendo tido como regra geral. Então essa questão de que na hora a gente improvisa, na hora a gente dá um jeito, tudo a gente consegue dar um jeito, isso tem a ver com a corrupção, isso tem a ver com o baixo nível de escolaridade, isso tem a ver com a má gestão da coisa pública. Por quê? Presta atenção. Porque se não há espaço, né? Se não houvesse espaço para que essa informalidade tomasse conta, ela sumiria. O problema é que ela toma conta e ela dá resultado. Então, quando uma pessoa chega e, cara, vamos resolver, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e toma conta ali do espaço por meio, né, dessas facilidades, por meio dessa perspectiva de que na hora eu resolvo, né, de que na hora eu vou me dar bem, que tudo isso a gente consegue. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Memória curta e o esquecimento dos bons valores. O brasileiro, ele tem o jeitinho brasileiro, ele tem a memória curta, ele não sabe ler, ele peca, todas essas são as manchas brasileiras. A memória curta, ela é um dos principais, se não o principal fator, né, do atraso brasileiro. Tá? E a gente tem isso dentro da política de uma forma escancarada. Escancarada. O brasileiro, ele não tem, todos nós, né, nós não temos um senso de longo prazo, nós não temos paciência, nós não temos perspectiva de longo prazo, paciência, tudo
tudo imediatismo, tudo a gente busca para ontem, tudo a gente quer o mais rápido possível e a gente vai esquecendo as coisas muito rápido, tá? O melhor exemplo histórico disso é exatamente, né, a manutenção do poder de Vargas de 1930 até 1945, um pequeno intervalo e depois o cara é eleito novamente. Um ditador, fascista, tá? Esse sim fascista, se torna reeleito e se torna aí hoje é visto como um dos grandes heróis do Brasil. Pessoal, foi muito bom. Amanhã eu vou tentar transformar isso aí em texto pra gente, né? Foi muito bom a gente ter feito esse bate-papo aqui, né? Respondendo, comentando e tal. É uma live leve, uma live só de exposição do que a gente pode ou não fazer, muito dando a minha opinião aqui. Então, a gente fica por aqui, tá? Mais uma live aí de quarta-feira que vai estar disponível lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve no meu canal do YouTube, tá? Muita coisa está vindo, a gente está trazendo novos projetos e eu conto com a sua participação. Valeu, um beijo e até lá.